Olá pessoal, bem-vindos de volta no meu canal. Espero que vocês já tenham se inscrito, deixado já o like nos outros vídeos. E continuando a série sobre terapias holísticas e terapias alternativas, hoje a gente veio falar sobre astrologia. Então trouxe novamente o Ronaldo aqui para falar um pouquinho sobre astrologia com a gente e explicar algumas diferenças aí que eu nem sabia que existiam, né, dentro da astrologia. Então, prazer, Ronaldo, ter você de novo aqui no canal. Obrigado, prazer. E agora falando sobre astrologia, acho que muita gente tem dúvidas. Eu recebi algumas perguntas no Instagram hoje sobre isso. Eu falei que ia conversar com você, teve várias perguntas que a gente responde lá no Insta. É legal que é um assunto que bastante gente tem curiosidade, mas também acaba caindo em charlatanismo muitas vezes. As pessoas podem acabam não acreditando, né, em astrologia, enfim, tem várias coisas aí no meio disso, né? Sim. E a primeira coisa que eu ia te perguntar é qual que é a diferença, eu confesso que eu não conhecia isso, mas a diferença entre a astrologia tropical e a indiana. A astrologia tropical, que é a mais comum, ela tem como signo principal o signo solar, que é aquele signo que a gente diz, né, que o pessoal ali de março para abril é Áries, de abril para maio é Touro e assim vai. E ela leva em consideração o eixo que a Terra está inclinado, né? Já a astrologia indiana, que a gente às vezes chama de astrologia védica, ou Jyotish, né, que é o nome original, Jyotish, ela é uma astrologia sideral. Ela não leva em consideração tanto a inclinação da Terra, mas sim a posição dos planetas mesmo, né? Então, muitas vezes a influência dela em cima da pessoa ali, da alma que encarnou, né, acaba tendo outros objetivos menos oraculares, tipo a pessoa vai arrumar um namorado, vai ser rica ou qualquer coisa assim, e muito mais assim do porquê que ela está aqui nesse plano, porquê que ela teve que voltar para a Terra, ou da onde ela veio, né? Às vezes vem de uma condição mais inferior, e esse é o ponto, né? Ambas vão chegar quase nas mesmas respostas, mas a tropical é muito mais oracular, é muito mais a ver com a matéria, e a védica, pelos valores indianos e tudo mais, tem muito mais a ver com você não voltar para cá, né? Você ir embora desse plano, você se desprender da matéria. Muito legal. E você podia contar pra gente um pouquinho da história da astrologia, para contextualizar mesmo quem ainda não conhece a fundo ou está buscando agora um conhecimento, saber mais sobre, o que você poderia falar? A astrologia, eu gosto muito dessa parte da história, porque é uma ciência assim, que foi desenvolvida ao longo dos anos e quando não se tinha essa preocupação de se desenvolver algo tão rapidamente. Então dá para dizer que ela não é algo que foi desenvolvido por grandes sábios que estudavam os escritos, mas ao contrário, era uma coisa da agricultura, do agricultor, da pessoa do campo, que sabia que quando determinada constelação estava ali no céu, era o momento de plantar. Então foi muito assim de observação. O legal é que assim, essas pessoas elas tinham muito tempo para observar, iam passando oralmente, né? E aí é onde começa a ter variações. Então, por exemplo, os primeiros vão falar que surgiu na Mesopotâmia, é o mais provável, né? Essas observações estelares, até porque a escrita deles parece o desenho das estrelas, né? Mas quem levou para a Índia levou de um jeito, quem levou para a China levou de outro, e quem levou para a região ali das tribos gregas, romanas, levou de uma outra forma. E depois essas culturas, depois de muitos anos, voltam a se falar, né? E aí voltam a ter um intercâmbio cultural. Então, por exemplo, uma coisa legal sobre falar de pureza de astrologia védica, de Jyotish, é falar que o Jyotish é a astrologia original, é um engano, né? Porque na Índia não se tinha 7 dias na semana, portanto não se tinha um dia para cada planeta. E já na Grécia eles já mediam 7 dias por semana. Então, na verdade, os indianos pegaram emprestado essa contagem de dia, né? A semana na Índia tinha 9 dias. Por outro lado, por exemplo, da astrologia tropical, né?
algumas características de signo, de sorte e coisas assim eram medidas com graus muito assim precisos que a astrologia indiana dispensa. E hoje em dia alguns astrólogos tropicais já dispensam também. Falam, não, quem nasceu aqui é assim, quem nasceu em tal casa, já dispensa um pouquinho para ter esse intercâmbio. Que legal. E a questão do mapa astral, quase não falei errado. Ele é importante para quê? Hoje em dia se fala muito, vou fazer um mapa astral, mas qual que é a utilidade? Então, é mapa como o Google, né? Google Maps. Ele te indica um caminho, e esse caminho é o caminho onde você vai pegar menos trânsito, onde você não vai pegar rua bloqueada, onde você tem uma facilidade para chegar no seu objetivo. Mas o que você vai fazer? É mais ou menos assim que o mapa astral funciona, né? Ele indica determinadas tendências, determinadas facilidades e até determinados eventos que provavelmente virão a ocorrer pelo karma, né? E você pode se preparar de antemão para alguns eventos, perceber que você está insistindo em algo que não vai dar frutos, por exemplo, ou perceber por que alguma coisa está sempre ali voltando para a sua vida, por mais que você queira deixar aquilo de lado, né? Vai estar ali no mapa. Olha, você tem, por exemplo, um planeta que te faz ser uma pessoa grossa, né? Ou te faz ter uma comunicação pesada, mesmo que você não é grosso, você tenta ser super gentil e tal, mas as pessoas falam, nossa, mas ele é tão grosso, não quero mais falar com ele, pra que isso? E na verdade não é uma coisa sua, né? É uma coisa que um planeta influencia lá, uma determinada característica sua. E sabendo disso, eu acho que a obrigação legítima de um astrólogo é retificar esse problema. Como? Através de, no caso da cultura indiana, né, no caso da astrologia védica, através de canto de mantras, determinadas práticas, muitas vezes doações para um determinado tipo de coisa, né, benéfica para a natureza, cuidar dos animais, doar para as pessoas necessitadas. Isso vai acalmando essa característica ruim, né, que é a influência de um planeta. Esse planeta vai ficando mais calmo, vai olhando, mas eu não quero legal, não vou tirar. E aí, com isso, você vai abrandando essa característica, né? Então, para mim, pelo menos, a obrigação de um astrólogo é muito essa, é ajudar a pessoa a ter uma vida melhor com o que o universo deu para ela, né? E não ficar vivendo 60, 70, 80, 90 anos tentando algo que você não vai conseguir, mas sim mostrar para a pessoa por que ela não está conseguindo, qual caminho ela pode tomar, se ela realmente quer buscar aquilo, quais dificuldades ela vai passar, porque quando você sabe que você vai sair, por exemplo, e vai chover, você já leva um guarda-chuva, né? Então quando você já sabe que você vai ter que enfrentar um caminho mais árduo para chegar no seu objetivo, você se prepara. E eu acho que isso é muito objetivo, assim, da astrologia. E então fala um pouquinho pra gente sobre métodos de atendimento de astrólogos. Tem diferença? Como que é a atuação dos astrólogos? Como você enxerga? Eu vejo, durante esse contato que eu tenho tido, né, alguns tipos de astrólogos, assim, não só pela entrega do produto final, né, que, por exemplo, tem astrólogos que quando você contrata, independente da linhagem, ele te entrega mesmo ali como um documento, né? Parece um relatório, um mapa, toda a explicação, tintim por tintim, nananana, e fica disponível para você tirar suas dúvidas por um determinado período. Tem um outro tipo de astrólogo, muito terapêutico, muito de conselheiro. Ele começa aquela coisa assim, mas o que você quer saber, né, do seu mapa? Por que você está buscando um mapa astral, né? Qual que é? E aí ele vai respondendo essas questões e aí ele fica disponível para as pessoas por um grande período, né? Tem quase que um voto ali de fazer pela própria ação de poder de ter esse conhecimento. É muito interessante. Para encerrar, do ponto de vista da astrologia, como que você enxerga o futuro próximo? O que a gente pode falar sobre isso? Olha, não é um momento muito fácil. Cada planeta tem uma característica, né? E dependendo do lugar
onde esse planeta ocupa e tudo mais, existem determinados eventos prováveis, né? Por exemplo, agora 2020, nós tínhamos no céu basicamente a mesma configuração do período da Primeira e da Segunda Guerra. Então muitos astrólogos já falavam mesmo de uma condição muito crítica, de muitas mortes, de muito desespero, de um momento de privação, mas a maioria acreditava realmente numa coisa de guerra ou algo assim. Porque a questão pra gente é assim, existe Saturno. Saturno é um planeta que representa o karma, né? Ele é aquele que vem para cobrar os débitos. Ele é uma pessoa muito correta, né? E tal. E Saturno domiciliado está nesse momento, né, ocupando o próprio signo dele, que é Capricórnio. Capricórnio representa a massa, a grandeza, né, a união das pessoas, a comunidade. Então Saturno, estando em Capricórnio, ele cobra a restituição de tudo que a gente fez. Por isso que é um momento onde a própria natureza reage contra a gente, né? E isso não muda muito para o ano que vem, porque Saturno faz quase que uma dança, né? Ele vai para o próximo signo, que também é dele, por um acaso, que é Aquário, e ele volta para Capricórnio, que ele faz um movimento meio assim, né? Ele passou um mês já em Aquário, voltou para Capricórnio, esse um mês foi em maio, inclusive, e agora ele fica em Capricórnio até março, mais ou menos, do ano que vem. Aí vai para Aquário. E aí nós vamos continuar tendo esse enfrentamento, né, desse Saturno poderosíssimo, cobrando todas essas ofensas que a gente causou, né, enquanto ser humano, até 2023. Tá bem fácil. Mas por outro lado, né? Tá bem fácil. Mas por outro lado tem um aspecto muito bom, né? Porque quando você passa a aprovação de Saturno e você passa e aprende a sua lição, ele te restitui em dobro, em triplo. Ele é muito caridoso com quem ele percebe que fez o máximo de si, né? Que eu acho que nesse momento quem vai cair são mais as pessoas que não conseguem lidar com essa necessidade da comunidade, que querem só a sua própria necessidade, elas vão sofrer muito e não vão ter um retorno, né? Por outro lado, quem percebe isso e fala, não, mas eu posso ajudar meu vizinho, né? Eu posso ligar para minha amiga que está desesperada, eu posso... Mas não é só dinheiro, né? Não Atenção, enfim, acolhimento, né? Tem vários aspectos, né, de ajuda. Você pode ajudar. E eu acho que Saturno tem muito a ver com isso. Então eu acho que a gente sai desse período menos materialista e muito mais amoroso, muito mais assim, universalista, né? Muito mais acolhedor uns com os outros, como você falou, né? A gente vai se ajudando muito mais. E como que se alguém quiser procurar você para fazer uma astral ou para entender mais sobre, como que te procura? Eu tenho um canal no YouTube onde eu trato mais de yoga, mas tem lá no telefone e tudo, né? E no Instagram, que é o Yoga com Rô. E através desse, né? Ou do e-mail mesmo, yogacomro@gmail.com, né? Dá para fazer o contato inicial. E aí a gente troca lá os WhatsApp, vai construindo essa relação, né? Essa conversa para chegar e conseguir uma orientação definitiva. Que bom, mas obrigado mesmo por ter participado hoje aqui do canal, trazer tantas informações importantes. Eu acho que pelo menos faltava encontrar alguém que compilasse num vídeo, sabe? Todos esses aspectos, inclusive essa diferença da astrologia tropical, tudo. Obrigado, Rô. Eu que agradeço. Nos vemos nos próximos vídeos então, gente. Um abraço. Obrigado.